Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam, que vai ficar. Para a glória de Deus. A Bíblia fala sobre o rei Roboão, o rei de Israel que cometeu um grande erro. Seus amigos o aconselharam a praticar muitas maldades e ele fez. O povo de Israel ficou revoltado. A vida nunca mais seria igual. Roboão não ouviu o homem piedoso que tentaram aconselhá-lo a fazer o que era certo, mas agora era tarde demais, ele escolheu errado. Você já permitiu que alguém o convencesse a fazer algo errado? Depois gostou de ter aceito o conselho dessa pessoa e gostaria de ter feito o que era certo? Muitas vezes você sabe que na mesma hora o que é certo e o que é errado, e outras vezes a escolha não é tão fácil. Em primeiro lugar, ore e peça a Deus que ajude a saber o que é certo. E segunda, leia a Bíblia. Procure exatamente o que ajude a compreender o que fazer. Terceiro, pergunte à pessoa que ama a Deus o que elas fariam se tivesse de tomar a sua decisão. Quando souber o que é certo, faça. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. De que alimento você gosta mais? Quais os seus jogos preferidos? Geralmente, gostamos de fazer o que estamos acostumados. Pode ser difícil acostumar-se com coisas diferentes. As pessoas que podem ter uma cor de pele diferente, falam uma língua diferente, ou têm uma personalidade diferente da sua. Elas talvez não tenham o mesmo gosto que você, mas todos precisam ser respeitados. Deus diz que maltratar o outro é pecado. Ele ama a todos. Cada pessoa é importante para Deus. Não importa o que são, onde mora ou qual a sua aparência. Deus diz que você não deve julgar as outras pessoas, só de olhá-las. A Bíblia diz, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Você conhece alguma pessoa que são diferente de você? Como cristão, o seu dever é mostrar a ela o amor de Deus. Procure conhecê-la. Em breve descobrirá que tem mais em comum do que pensava. A Bíblia fala de um homem chamado Daniel que amava a Deus. Ele obedecia às autoridades e elas confiavam nele. Havia, porém, alguns homens que queriam ser livrados de Daniel. Esses homens convenceram o rei a escrever uma nova lei dizendo ao povo que ele só poderia orar ao rei. Quando a pessoa que desobedece à lei seria atirada ao leão para ser comido vivo. Daniel soube da lei, mas não discutiu nem reclamou, apenas continuou fazendo o que era certo. Ele orou para o Deus único verdadeiro. Os homens do rei o jogaram aos leões. Quando o rei ouviu o que acontecera Daniel, ele desejou nunca ter escrito a lei. Disse então Daniel que esperava que Deus o mantivesse seguro no dia seguinte. O rei foi ver se Daniel fora comido, mas isso não aconteceu. Deus havia fechado a boca do leão e Daniel estava salvo. Daniel capítulo 6, versículo 23. Mas se eles lhe disserem para fazer algo que eu faria desobedecer a Deus, peça a ele a coragem para fazer o que é certo. Você deve ser respeitoso como Daniel, mas deve tomar posição ao lado de Deus. Você agrada a Deus quando obedece o seu pai ou responsáveis. Deus poderoso, grande Deus, porque você deve se importar em fazer o que é certo quando os outros parecem ser castigados ao agir errado? Há muito tempo, um homem chamado Azafá estava infeliz, mas as pessoas se comportavam mal. Ele contou a Deus como estava irado por causa disso. Pediu ajuda a Deus para ajudá-lo a compreender. Deus ajudou Azafá. Ele começou a ver os fatos conforme o Senhor os via. Aprendeu que Deus queria que ele agisse certo, mesmo quando os outros faziam o contrário. Ele não era castigado. Ele sabia que Deus desejava que ele fosse diferente. Você deve ser diferente das pessoas que não pertencem a Deus. O seu Espírito Santo ajudará você a ter o poder de obedecer
mesmo quando isso é difícil. Deus prometeu a você bênção em sua vida quando você age certo. Ele também lhe prometeu uma recompensa no céu. Continua a fazer o que sabe, o que é certo, apesar de outras pessoas estarem agindo errado. E alguns estão agindo de maneira errada e nada acontece com ele, mas um dia Deus tomará tudo certo. Peça a Deus que Ele ajude a ver as coisas do modo dele. A Bíblia diz que não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você já tentou aprender um jogo novo cheio de regras? Esquecer uma regra poderia fazer com que perdesse o jogo. Algumas pessoas pensam que ser cristã é assim. Penso que para alegrar a Deus deve aprender uma porção de regras. Nos tempos bíblicos, pessoas chamadas fariseus e o líder religioso faziam justamente isso. Eles fizeram uma porção de regras e disseram que o único meio de agradar a Deus era obedecer a todas as regras da sua lista. Muitos dos fariseus se ocupavam em julgar os outros. Eles estavam esquecendo a regra mais importante de Deus: mostrar o amor aos outros. Deus deu a você a Bíblia, regras ou mandamento para obedecer. Você é o responsável pelo seu comportamento ao obedecer a Deus e seguir as regras. Você pode não concordar com as escolhas de outra pessoa, mas não é responsável pelo que os outros fazem. Deixe de julgar. Decidir se a atitude dessa pessoa não é certa ou errada. Seu trabalho é mostrar a ela o amor de Deus e ajudá-la a fazer o que é certo. Seja sábia. Não seja como os fariseus que gostavam de encontrar defeito nos outros e julgá-los. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, vem abençoando para essas pessoas, vem entrando na vida delas, Senhor Deus, meu Pai, tirando todo jugo, Senhor Deus, tirando toda calamidade, toda mentira, toda fofoca, toda confusão, tudo que vem pedindo a essas pessoas, meu Pai, de crescer espiritualmente, de fazer a tua vontade, de fazer o teu querer. Pai amado, Pai misericordioso, abençoando, Senhor Deus, essas vidas, meu Pai, entra, meu Pai, na casa dela, na família dela, e muda, Senhor Deus, o cativeiro delas, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a casa dela, Senhor Deus, a saúde dela, abençoa a família dela, abençoa os filhos dela, abençoa a avó dela, o pai dela, meu Pai, abençoa, Senhor Deus, todo parente, parentela, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.